Saudações, saudações de paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Escola Bíblica Dominical iniciando, todos são bem-vindos, todos têm uma oportunidade imensa de estar aprendendo, conhecendo e sabendo mais do Senhor. E nesse domingo, dia 19 de julho de 2020, eu espero que os passarinhos não nos dê tanto trabalho, né? E domingo passado eles estavam muito agitados. Porém, hoje eu estou num cantinho aqui mais reservado. Talvez nós tenhamos assim uma lição sem tanta interferência dos pássaros. Mas o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si. E nós continuamos. Meus amados irmãos, a nossa lição de hoje, ela fala sobre o batismo de Jesus. Tá bom? Então, na lição passada nós vimos sobre o nascimento de Jesus, agora veremos o batismo de Jesus. Vamos orar nesse momento? Vem comigo em oração. Pai bendito Deus, maravilhoso Senhor, que a Tua palavra nos complete, que a Tua palavra, meu Deus, nos faça ver aquilo que os olhos carnais não podem enxergar, mas que os olhos espirituais podem ver, que os olhos da fé podem contemplar. Nos acompanha, meu Deus, nesse intuito de ensino, de aprendizado, de crescimento e de edificação mútua, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus queridos, eu tenho falado outras vezes no que diz respeito à figura de Jesus nos livros históricos, aonde eu menciono que apesar dele ter dividido a história em antes e depois de Cristo, ele não aparece tanto nos livros históricos. Também falei que isso se dá em grande parte porque ele não foi governante de nenhuma nação. E esse ponto sendo muito relevante no quesito histórico, Jesus ele não mexeu com fronteiras, ele não mexeu com elementos geográficos ou governamentais. A missão de Cristo mexeu e mexe com o interior das pessoas, com o interior dos homens. E são justamente as fronteiras espirituais onde a ação de Jesus se concretiza, é na vida do homem. E o cristianismo, ele não se limita, o cristianismo pode até parecer redundante, o cristianismo de Cristo, né? Mas o cristianismo verdadeiro, o que Jesus estabeleceu, ele não se limita a fronteiras físicas, porque ele se adapta a qualquer lugar, a qualquer país, a qualquer cultura, e assim nós temos condições de pregar em toda a terra. Apenas o batismo e a ceia são os dois mandamentos, ou conhecidos como rituais, que precisam ser concebidos como atos religiosos em qualquer outra cultura diferente, o que não chega a ser uma coisa difícil de ser feita ou que venha a causar alguma rejeição. Então nós temos na vida de Jesus esse evangelho que tem vida própria, tem história própria, é contada num livro próprio, que é a Bíblia. Ela é suficiente. Então, daí, ela não precisa de um outro livro de história para falar de uma coisa que talvez virasse até uma contradição. É melhor deixar os fatos bíblicos serem contados historicamente dentro da Bíblia, porque nós temos aí uma fonte única e não dependemos de outros elementos. E como é que se chama isso? Liberdade. O cristianismo é leve, porque, como disse o próprio Cristo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seguir a Cristo é uma liberdade sendo conduzida pelo auxílio do Espírito Santo, que também falaremos nessa lição. Por quê? Ele já aparece aqui no versículo 16 do texto que nós vamos ler em Mateus, no capítulo 3, no versículo 16, que a nossa base da lição de hoje está em Mateus capítulo 3.
Mas eu quero adiantar aqui o versículo 16, quando ele diz: depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. Ora, se o Cristo pouco aparece no livro de história, em sua infância, menos ainda na sua infância. E de onde veio tanto conhecimento? Né? Ninguém sabe o que Jesus estava fazendo, perdão, até ele se apresentar a ser batizado. Até os 12 anos, quem ensinou Jesus? Jesus ficou estudando desde cedo? Ou, sendo ele Deus, já sabia? São perguntas. Porém, após o seu nascimento, Cristo aparece no Evangelho, falando ali no templo aos 12 anos? Sim. E depois tem outro intervalo até o seu batismo, que é a nossa lição atual. Então, estamos fazendo aqui um posicionamento. Cristo nasceu, foi relatado ali no Evangelho. Depois, aos 12 anos, ele aparece no templo. Temos ali uma menção disso. Porém, só agora, no batismo, é que ele aparece em um dos evangelhos que pode ser dito aqui em Mateus, no capítulo 3, os versículos de 1 a 17, que é a leitura que nós iremos fazer agora. Muito bem, nós estamos aqui no batismo de Jesus, na primeira parte dessa lição, que trata justamente da introdução. Nosso texto base, vou abrir aqui agora, Mateus 3, de 1 a 17. Eu quero te convidar a me acompanhar nessa leitura, né? Deixa eu me mudar aqui para o cantinho. Muito bem. Fala assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou, porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia. Deixa eu voltar para o texto aqui que caiu fora. Muito bem. Voltando. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, versículo 5, e de toda a região do Jordão iam até ele, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Versículo 8. Produzi fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmo: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na sua mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão, para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Assim falou, né? Vamos continuando. E Jesus lhe respondeu: deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água
e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vinda sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Está diante de nós aí a leitura, né, meus irmãos? O batismo de João Batista. E nós, batistas, como denominação, temos esse nome por praticarmos o batismo apenas de adultos, ou de pessoas adultas, não batizamos crianças, né? Isso quer dizer o quê? Que nós não somos pedobatistas. Pedobatistas são igrejas que batizam pessoas que ainda não têm maturidade ou condição de determinar que tipo de fé elas têm. E nesse desenvolvimento existe o batismo por imersão, existe o batismo por aspersão. O batismo de imersão é esse que nós praticamos em nossas igrejas, onde a pessoa é mergulhada, submersa nas águas. O batismo por aspersão é aqueles onde borrifado água na cabeça, né, da pessoa. Geralmente esses batismos acontecem até mesmo em algumas igrejas evangélicas, reformadas, né? Nem todas. E tem o batismo também por efusão, que é aquele em que derrama água na cabeça, geralmente de uma criança, né? Numa bacia, numa pia batismal. Aí a gente se pergunta aqui, como é que foi o batismo de Jesus? Lá no versículo 16, está dizendo que Jesus saiu logo da água. Ora, se Jesus saiu da água, isso quer dizer que ele batizou-se por imersão. Porque não fazia sentido ele estar saindo da água se essa água não fosse capaz de comportar toda a sua estrutura física, né? Versículo 16. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. E esse texto também ele se alia com um texto de Felipe e o eunuco, quando o eunuco foi batizado, tem a mesma menção, né? Eles saíram da água, né? O eunuco disse: olha, aqui tem água, o que é que impede que eu seja batizado? E ele foi batizado e também saiu de dentro da água. Então essa é uma base que a gente tem para determinar por que executamos esse tipo de batismo. Muito bom. Então, dando continuidade à nossa lição, depois de vermos aqui essa particularidade dos tipos de batismo, porque é importante a gente entender isso também, nós temos aqui uma parte do texto, aqui em Mateus, do capítulo 1, 2 e 11, que está separado aqui na lição. Por quê? Porque ao tempo que eu falo do batismo nas águas, isso é uma simbologia, é um ritual, um memorial. Mas quando nós chegamos aqui nessa parte do texto, que João Batista fala, ele vem dar um significado. Qual é o significado? Fala assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu os batizo com água para o quê? Para o arrependimento. Qual é a mensagem central de João Batista aqui? Está muito fácil de entender. A mensagem de arrependimento. João Batista, ele já batizava. Ele era conhecido como Batista porque ele fazia isso. Batista não é um sobrenome. Batista era porque ele batizava. Que João, é como a gente fala muitas vezes, né? Quem é o João? Não, é o João lá da padaria. Que João? É o João casado com a Francisca. E qual é o João? Não, é o João marceneiro. Não, é o João que mexe com água. E no caso, quem era o João que batizava? Era o João Batista. Ele era conhecido assim por conta da sua ação, por conta da sua atitude. E tanto as pessoas o procuravam, quanto ele tinha os seus discípulos
os seus seguidores, as pessoas que estavam ali com ele e que acreditavam como ele. E em todo o tempo, há pessoas dispostas a se arrepender e dispostas a servir. Então, esse é uma das questões primordiais que nós encontramos aqui dentro desse exemplo da ação e também do discurso de João. São duas coisas aqui. Uma coisa é o que ele fazia, uma coisa é o que ele falava. O que ele fazia? Ele batizava. O que ele falava? Falava sobre o arrependimento. E como essas pessoas poderiam se arrepender se não houvesse esse discurso? Como o arrependimento poderia chegar no coração dos homens se essa mensagem não fosse pregada? E como elas poderiam ser batizadas se não acontecesse esse arrependimento? Né? A gente sabe que não são todas as pessoas que se arrependem. Mas como poderá haver um arrependimento se não houver um chamado? João Batista nos ensina isso, né? A chamar as pessoas ao arrependimento. Isso quer dizer o quê? Que a mensagem de João Batista ainda está valendo, né, do arrependimento. E aí chegamos aqui no ponto de duas perguntas. O que você entende quando ouve a palavra arrependimento? Nós temos o arrependimento de uma determinada ação ou de um determinado pecado, onde sempre estaremos nos arrependendo. Existe o arrependimento que é o reconhecimento da natureza pecadora, onde o homem pode converter-se, né, e mudar sua mente. Então, antes de se arrepender, é necessário ouvir e, ouvindo, entender o que é isso, o que é se arrepender. Outra pergunta: você tem uma experiência que marcou sua vida e da qual você se arrepende? Eu achei interessante essa pergunta porque a palavra arrependimento ela é bem mais entendida, melhor entendida, quando algo ocorre na vida de uma pessoa. Quando os acontecimentos nos levam a reflexões mais profundas. Porque João aqui estava falando, estava dizendo. Mas quando nós vivemos experiências, esse arrependimento ele pode significar uma mudança de atitude. Justamente. Porque assim, digamos que eu sei o que é se arrepender. Eu sei o que o que é ter consciência do erro. Mas se isso não gera em mim uma mudança de atitude, eu sou apenas alguém que sabe, apenas alguém que conhece o que é o arrependimento. Por isso que ele fala raça de víboras, né, para os fariseus e saduceus, para que eles apresentem frutos dignos de arrependimento. Porque isso significa o quê? Uma mudança de atitude. E aí, o autor da lição, ele nos coloca aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 9 a 11, onde ele nos sugere um texto que nos ajuda também a entender melhor como é que isso se apresenta. Né? Então vamos ler aqui. 2 Coríntios 7, de 9 a 11. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Pois vede o que essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação, mas também que defesa própria. Que indignação, que temor. Que saudade, que preocupação, que punição. Em tudo provastes estar inocentes nesse assunto. Esse texto, meus irmãos, ele traz a diferença entre a tristeza, que produz o crescimento,
e que edifica, e a tristeza do mundo. A tristeza edificante, ela nos leva justamente a refletir e melhorar os resultados. Lembra do que eu falei de experiências, que as experiências fazem com que nós entendamos melhor as coisas? Muito bem. Experiências mal-sucedidas podem nos trazer tristezas, mas se essa tristeza não trouxer um ensino através do arrependimento, então nós estamos crescendo, estamos sendo edificados. Agora, a tristeza que não nos leva a refletir, que não nos leva a melhorar os resultados, que é a tristeza do mundo, ela só traz consequências. Veja a diferença. A tristeza que traz consequência, mas que não traz nenhum aprendizado. Os frutos dignos de arrependimento, eles devem aparecer, meus irmãos, em nossa vida. Jesus falou assim para os saduceus e fariseus. Então, vocês precisam apresentar na vida de vocês frutos dignos de arrependimento. E essa repreensão aos fariseus e saduceus faz justamente entendermos que eles sempre foram assim. Eu queria voltar aqui no texto para a gente olhar aqui dentro dele para ver exatamente como é que o texto está dizendo. Vamos lá. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu os batizo com água para o arrependimento. Muito bem, esse aqui é o primeiro texto. E o texto base. Muito bom. Vamos lá. Bem aqui, João Batista é quem fala, né? Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Fazendo aqui uma menção mais apropriada. Discurso de João Batista falando aos saduceus e fariseus, para que estes apresentassem, antes de qualquer outra coisa, frutos dignos de arrependimento. Meus queridos, os frutos dignos de arrependimento, eles aparecem inevitavelmente na vida do crente. Tá? E ele não depende do batismo para que aconteça. A pessoa não precisa ser batizada para demonstrar frutos dignos de arrependimento. E eu ouvi muitas coisas antes do meu batismo. Mas o que muda em nossa vida após o batismo nas águas? O que muda? Porque tinha aquele discurso que eu ouvia, né? Quando você for batizado, você vai ter toda uma responsabilidade da igreja denominacional, você vai ser membro. Então tinha todo aquele vínculo do batismo com a membresia da igreja. Os aspectos de membresia, eles não devem ser mais fortes do que o próprio significado do batismo. Porque o significado principal do batismo, como o texto está dizendo, é o arrependimento. É demonstrar frutos dignos de arrependimento. A questão de se tornar membro, pertencer a alguma denominação, é importante, mas isso é secundário. E a Bíblia nem fala isso. Porém, fala de igreja. Não fala de denominação. Fala do corpo de Cristo. Então, preciso termos assim essa determinação de grau, né? O que é mais importante é arrepender-se dos pecados. Essa é a coisa mais importante do batismo. Por quê? Porque João, quando repreendia aqueles homens, os fariseus e saduceus, eles estavam carregados de religiosidade. É isso mesmo. Eles já eram assim antes de Jesus. Eles viviam ali carregados de religiosidade. Eu demorei 3 anos para ser batizado nas águas.
Porque eu fiz o discipulado o ano todo. Foi um ano de discipulado. E quando chegou perto do batismo, eu mudei para outra cidade. E aí quando eu cheguei nessa outra cidade, em outra igreja, estava iniciando outra classe de batismo. Aí eu fiz essa classe de novo, a segunda. E quando estava próximo do batismo, eu voltei para Teresina. Quando eu voltei para a minha igreja de Teresina, já tinha acontecido o batismo e estava começando outra classe de discipulado, e aí eu fiz o discipulado 3 vezes de batismo. Isso foi muito bom para mim, praticamente um seminário, né? Demorei, mas isso me edificou muito por conta das lições a mais que eu acabei recebendo. Isso me foi suficiente. Agora, o batismo, o que ele é também? Ele é um ato público. E geralmente ele vem repleto de testemunhas. Batismo sempre tem pessoas ali, sempre tem testemunha, tem parentes e tudo, né? É um momento importante. E os pecadores arrependidos, eles não se apresentam apenas diante das testemunhas, eles se apresentam também diante de Deus, principalmente. Veja que eu estou sempre fazendo aqui uma separação de graus. Qual é o primeiro grau? Arrependimento, depois as outras coisas, no que diz respeito ao batismo. Qual é o primeiro grau? Apresentar-se diante a Deus. Qual é o segundo? Estar ali também diante dos homens, os homens testemunhando o momento. Não é? E lá em 1 João, capítulo 1, no versículo de número 9, que nós iremos abrir agora, está aqui marcado e vai chegar de maneira ampliada aí na sua tela. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é que esse texto nos fala? Esse texto nos diz que tanto o batismo quanto a confissão de pecados são possíveis, acessíveis e estão ligados. Então, por que é possível ser batizado e confessar os pecados e ser batizado? Por que isso é acessível? Por conta de Jesus. Então, se nós temos condições de nos arrepender, é porque Jesus construiu isso para nós. Mas eu quero chamar a atenção para o ato de confessar a Deus. Ora, se confessarmos os nossos pecados, que importância isso tem? Ora, se Cristo veio, deu o exemplo de batismo, se ele participou das nossas duras lutas e dores de uma maneira ainda maior do que nós vivemos, o que é que ele espera de nós? Que nós confessemos os nossos pecados. Qual é o mais difícil? Morrer na cruz e salvar a humanidade ou confessar os pecados? Eu vejo isso como muito importante. Por que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça? Porque ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Enquanto ele morreu, foi crucificado e ressuscitou, o que é que nós temos que fazer? Confessarmos nossos pecados. Depois disso, as outras características são de Cristo. Fidelidade, justiça e purificação. As pessoas elas não procuravam a João Batista apenas para tomar um banho ali na água. Realmente elas também se confessavam. A responsabilidade de arrepender-se é maior do que qualquer outra ação de simplesmente entrar e sair da água. O arrependimento. Porque uma pessoa arrependida e não batizada, ela pode ser salva. E uma pessoa batizada e não arrependida, não adiantou em nada. Esse texto ele é muito cheio de ordem, né, das primeiras coisas. Ou seja, uma coisa depois a outra. Primeiro se arrepende e depois batiza. Não é? Batiza para depois ver se arrepende. Porque a responsabilidade de arrepender-se ela é maior
do que a atitude do batismo. E como é que deve ser a nossa prática para vivermos o batismo e vivermos o discurso de João Batista? Aí nós temos aqui na lição separados alguns pontos, onde também de maneira sequencial nos é apresentado. Primeiro, reconhecer o pecado. Depois, confessar o pecado. E depois, arrepender-se do pecado. Como confessar aquilo que não se reconhece? Como reconhecer o pecado se não for ouvindo? Reconhecer o pecado é o começo, mas não é tudo. O homem ele pode até reconhecer que é pecador, mas se depois disso ele guardar, se ele não procurar uma mudança de atitude, se ele guardar ali no seu coração aquilo como verdade, mas que ele não pratica, então ele não está seguindo o segundo passo, que é o de confessar a Deus. Então ele sabe o que está errado, mas ele não busca o Senhor, ele não se coloca diante do Senhor dizendo: Pai, me ajuda a vencer isso. Então há de se confessar o pecado. Porque uma vez confessado, o homem demonstra arrependimento. E aí ele tem condições de abandonar o pecado, as suas falhas e tudo o que acontece de ruim, gerado pela morte, que é o pecado. E aqui, nos versículos de 13 a 15, nós vamos observar, quando diz assim: Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Por que Jesus foi batizado? Essa é a pergunta. Por quê? O que nós estávamos falando até agora? É que para uma pessoa chegar até João Batista para ser batizado, ele tinha que reconhecer seus pecados, confessar seus pecados e arrepender-se do seu pecado. E por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Ou ele tinha pecado? Ou ele precisava ser purificado? É uma pergunta que poderia até se tornar difícil de fazer uma conjugação, ou seja, é como se João Batista estivesse entrando em contradição com Jesus. Como é que eu estou pregando? João Batista está pregando o arrependimento a pecadores, de repente aparece Jesus que não era pecador, que nunca pecou, para ser batizado. E aí Cristo responde a ele: Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Essa resposta foi suficiente para entender que Cristo estava obedecendo algo que já havia sido determinado. E essa lição nos apresenta outros fatores que explicam por que Jesus, além de cumprir toda a justiça, tinha também outros motivos para ser batizados. E aqui nós separamos, como está mencionado na lição, que você já leu, que você já estudou, e aqui eu estou apenas trazendo o comentário daquilo que você já viu em casa, onde fala, primeiro, por que Jesus foi batizado? Identificação com os pecadores, para dar exemplo, para se aproximar, olha, Jesus também se batizou. Depois, ao receber um batismo que era próprio a pecadores, Jesus, apesar de não ter pecado, estava se identificando com eles, com a expectativa de substituí-los, ou seja, foi mais uma maneira de Jesus se tornar igual a nós, ou próximo a nós. Depois, anúncio público da chegada do Messias, do início do seu ministério, porque isso foi marcante para o início do ministério de Jesus, onde João Batista estava preparando o caminho.
recebimento da unção do Espírito Santo e preparação para o ministério, porque o Espírito Santo desceu a Jesus como pomba. E por fim, afirmação de sua identidade de filho de Deus e aprovação divina, né? Porque eis esse meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Assim diz o texto. Muito bom. O ponto de número 3, depois de explicado essas coisas, por que Jesus foi batizado por João, embora João tenha insistido para não fazer isso, mas ser batizado por Cristo. O batismo no Espírito Santo. Esse é um tema que traz uma polêmica, mas que não é nem tão polêmico assim. É só ler direitinho a palavra que dá para entender. O que fala aqui no versículo 11? Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como esse assunto ele é muito chamativo, batismo de fogo, batismo no Espírito Santo, quando ocorre o batismo no Espírito Santo? Isso é uma pergunta de profissão de fé, né? Quando é que acontece o batismo no Espírito Santo? Quando a pessoa se converte. Quando ela entrega a vida a Jesus, ela é batizada no Espírito Santo. No ato da conversão. Mas por que aconteceu o Pentecostes na época? Muito bem. Vamos lá. Nos dias de hoje, a conversão, aliás, o batismo do Espírito Santo acontece na conversão porque o Pentecostes já aconteceu. Naquela época que Jesus foi batizado, ainda não. Então é uma questão de tempo, né? Do antes e do depois. O Espírito Santo ainda não estava aqui na Terra. Só depois que Jesus, assim, não estava de maneira oficial. Só depois que Jesus morreu e ressuscitou, que reapareceu, e aí quando ele subiu, aí que veio o Pentecostes. E aí sim aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre toda a Terra, como nós temos hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não fica indo e vindo, subindo e descendo. Né? Ele já veio, já está conosco. O que houve lá em Atos, no capítulo 2, foi o início de algo que continua acontecendo. Toda vez que alguém entrega sua vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. Então vamos analisar uma tabela que tem aqui na lição, que fala dessas características de alguém batizado no Espírito Santo. E aí você vai ver que não tem nada a ver com qualquer manifestação estereótipica. Né? Que o batismo no Espírito Santo está muito mais relacionado ao resultado, ou seja, aos frutos dignos de arrependimento, que o próprio João Batista falou. Então chegamos aqui na tabelinha, né? Qual é o primeiro ponto que nós temos aqui? Regeneração. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela é regenerada. Porque a regeneração, ela faz parte do que Deus faz por todos nós no momento da salvação. Olha só, no momento da salvação. Seu sentido é muito mais forte do que reforma, certo? Lembra do que eu falei, que não existe denominação, não existe atitude humana, ou concílio, ou reunião de pessoas para determinar alguma doutrina. Não, nada disso é mais importante do que o arrependimento. Então, vamos continuar. Seu sentido é muito mais forte do que a reforma, renovação, reorganização. Regeneração pode ser entendida como renascimento. O único meio de regeneração é pela fé na obra consumada de Cristo na cruz. Aí tá os versículos e a pergunta: você foi regenerado? Ezequiel 36, 26 e João 3, de 3 a 6. A segunda questão aqui na tabela diz sobre santificação. Santificação. Santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado. No processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo.
levando-o a morrer dia após dia para o pecado. Quanto mais espaço é dado ao Espírito Santo na vida do crente, mais condições ele tem de vencer as tentações e as concupiscências da velha natureza, tendo seu ser mudado gradualmente. Essa é a santificação. E aí a pergunta é, você percebe frutos de santificação em sua vida? Olha só, mais característica do Espírito Santo em nós. Capacitação. Pergunta, vamos começar aqui pela pergunta. Você percebe dons e capacitação de Deus fluindo através de você? O batismo do Espírito Santo gera, para aquele que o recebe, a capacitação para o ministério e o poder para ser uma testemunha de Jesus. A manifestação desse batismo ocorre por meio de dons espirituais que capacitam o corpo de Cristo para realizar a sua obra. Então, essa tabela aqui resume o que está cheio do Espírito Santo. É alguém regenerado, é alguém que está no processo de santificação e que é capacitado para fazer a obra de Deus. Pronto, essa é a questão. Chegamos aqui em nossa conclusão. Eu tirei a tela, mas já voltamos para o lugar. Chegamos aqui à conclusão, encerrando a nossa lição, aonde eu estarei lendo. Vamos ver. Muito bem. Os 3 personagens que estudamos hoje nos trazem ricas lições sobre o batismo. Tá? E aí vem aqui. João Batista nos apresenta um batismo de arrependimento, perdão e purificação dos pecados. Depois, Jesus, com seu exemplo, ensina a importância do batismo de obediência a Deus e identificação com os pecadores. Outra lição. O Espírito Santo age em nossa vida, gerando um batismo de regeneração, santificação e capacitação, que são aqueles itens que nós acabamos de ver de uma maneira mais detalhada ali dentro da tabela. Tudo bem? Muito bom. Então, a nossa conclusão da lição é feita agora. Graças a Deus, estudamos aqui o que a palavra do Senhor nos diz. Contribua com missões, nós estamos no período de missões. Nós estamos nessa campanha. Ore por missões e nós vamos orar por isso agora, encerrando a lição dessa manhã. Amém? Pai bendito, Deus, em nome de Jesus, clamamos o Teu nome, clamamos a Tua presença, te pedimos por todos os nossos missionários, por todas as pessoas que têm condições de contribuir, por todos aqueles, meu Deus, que estão com o coração na obra, também orando. Pai, abençoa, Pai, a nossa convenção, a nossa junta e todos aqueles que estão diretamente envolvidos, meu Deus, na organização dessa obra. Que cada igreja, Pai, esteja se voltando para orar, buscar e permanecer nesse propósito de anunciar a Tua palavra e ajudar a anunciar também em outros lugares. Abençoa nossas casas, nossas vidas, as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, ficamos em paz e que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém.